Púlpito. Irmãos, eu vou começar uma nova sequência de mensagens. Hoje eu vou ler com vocês um texto que com certeza você conhece muito bem. E eu quero já dizer que eu vou fazer uma sequência de mensagens em que você precisará estar conosco aí para acompanhar todo o texto. Eu vou ler com vocês Mateus capítulo 6, a partir do versículo 9. A gente vai ler o Pai Nosso junto. E eu vou separar o Pai Nosso nos versículos que ele está disposto aqui em nossa Bíblia. E eu queria comentar algumas coisas que situam, que norteiam a igreja como aquele corpo que vive o Evangelho. Alguns autores dizem que o Pai Nosso resume o Evangelho, que o Pai Nosso resume, inclusive, a lei. E se a gente for olhar para a estrutura do texto, para a estrutura da oração do Pai Nosso, nós conseguimos identificar a estrutura do Decálogo, a estrutura dos 10 mandamentos. Uma dependência de Deus, uma única dependência de Deus, com algumas instruções e com alguns desejos de vida humana. Nós começamos a oração do Pai Nosso com as petições em segunda pessoa e depois continuamos o Pai Nosso com orações mais olhando para dentro, mais olhando para as nossas necessidades e para as nossas vontades. Nós queremos que o reino dele venha, mas queremos que o nosso pão também esteja presente. Nós vemos isso na estrutura do Decálogo e nós vemos isso em toda a estrutura do Evangelho. Nós conseguimos ver tanto nos 10 mandamentos, como conseguimos ver na vida de Jesus, como conseguimos ver agora na oração do Pai Nosso, uma verdade. De que não existe algo que nós, ao longo da história, começamos a fazer como igreja, que é separar o que é corpo e o que é espírito. Que é viver num dualismo de que nós estamos na igreja, estamos no momento espiritual, e quando estamos no trabalho, não estamos no momento espiritual. Nós vemos na formação do povo de Israel uma realidade. Olha, Israel, eu sou o Senhor, o único Deus. E na mesma lei, no mesmo texto, no mesmo contexto, na mesma realidade, na mesma sequência de pedidos de Deus, há uma realidade. Olha só, vocês não vão cobiçar, vocês não vão roubar, vocês não vão adulterar, vocês não vão matar. Por quê? Porque esse parâmetro de vida, que é ter a mim como único Deus, leva vocês a uma vida prática. Está no mesmo escopo, não é dividido, não é espiritual e carnal. Não é vida espiritual e vida familiar, vida financeira, vida física, vida é uma só. Não existem essas subdivisões que nós fazemos. E eu acredito que boa parte dos nossos erros, boa parte da nossa dificuldade em viver o Evangelho de forma prática, como temos ouvido, que nós somos a comunidade que une a fé e a ação, e temos sido confrontados com a realidade de que não existe fé sem ação. Muitas vezes a nossa grande dificuldade é que nós achamos que fé é momento de culto, é momento de olhar para as intenções, para as ideias, para um mundo vago que não existe. Em detrimento que nossas ações são produto das nossas próprias forças, são produto das nossas próprias compreensões da vida. Então, esse dualismo em que nós vivemos, ele simplesmente não existe. E Jesus, quando está falando para os discípulos sobre como orar, é exatamente isso que ele questiona. Olha só, vocês não vão orar como os pagãos. Qual é o problema do pagão? Qual é o problema do Deus no templo, agradecendo o que não é como o publicano? Ele separa a vida espiritual da vida cotidiana.
O pagão, ou aquele que ora em vão, aquele que ora discursivamente, é um momento que acha que no momento do seu discurso está vivendo a espiritualidade. E logo que aquele discurso sai, logo que aquele conjunto de palavras acaba, a espiritualidade morre junto com o discurso. Uma das coisas que eu falo é que se Jesus está questionando que as orações não são discurso, nós não devemos analisar o texto do Pai Nosso como um discurso. A mera análise textual do Pai Nosso infringe aquilo que Jesus está tentando passar para a gente. Se eu tentar decorar o Pai Nosso como uma oração forte e exata, e uma das coisas que eu gosto, existe um livro chamado Treinamento dos 12, que tenta narrar e mostrar como Jesus treinou os discípulos. O autor diz, olha, o Pai Nosso é o beabá da oração. Não é só o Pai Nosso, não é só no Pai Nosso que Jesus usa, que Jesus separa um momento para ensinar os discípulos a orar. Depois Jesus vai dizer, olha só, onde estiverem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou. Ou seja, a oração é no quarto secreto, mas existe lugar para a oração comunitária também. Não é só no Pai Nosso que Jesus ensina sobre oração, porque depois ele vai acrescentar algo que nunca existiu para os judeus. Tudo aquilo que vocês pedirem em meu nome, o meu Pai lhes concederá. Então, o Pai Nosso é uma referência não discursiva, uma referência não de modelo como se a gente tivesse que reproduzir o Pai Nosso, mas o Pai Nosso, ele está mostrando o coração do orador, o coração de quem se aproxima do seu Pai. As intenções, as motivações, ou as virtudes, as certezas interiores que nutrem aquele que está esperando que o seu Pai que vem em secreto, e essa é a grande chave, a grande palavra talvez do capítulo 6 e 7 do Evangelho de Mateus, é uma confiança de que o Pai vem em secreto. Então, como é o coração, ou quais são as virtudes, as certezas daquele que se aproxima do Pai, daquele que está se aproximando realmente com o coração contrito e quer falar ao Pai, não quer apenas discursar, não quer apenas convencer uma plateia, e isso é algo que é vital para a gente. Nós nos acostumamos com os bons discursos, e pior do que isso, nós gostamos dos bons discursos, nós gostamos das palavras bonitas, nós gostamos dos irmãos que usam mesóclises, ênclises e que vão aí falando de uma forma bela. Mas eu falo que boa parte dos discursos, e aí nada contra o uso de mesóclises, boa parte dos discursos não passa do teto. Discurso não passa do teto. Hoje até passa por causa da internet, mas não passa da internet. Discurso pode ser conduzido virtualmente, mas não é conduzido espiritualmente. Então eu queria nessa manhã que nós meditássemos aqui em algumas verdades que Jesus diz. Eu queria ler o Pai Nosso antes disso. Jesus diz, portanto, orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Deus abençoe essa palavra ao nosso coração. Nessa manhã, eu quero enfatizar esse verso 9. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome. Hoje à noite eu vou falar
sobre o verso 10. Venha o teu reino, seja feita a sua vontade. Então, você já prepara hoje à tarde o seu jantar, porque o convite para que você esteja com a gente hoje à noite, já deixa a janta se preparada, e que quando você sair daqui, você chega em casa e você já pode jantar com a sua família, e vai ser bênção de Deus. Mas a primeira coisa que eu queria mencionar aqui é que quem está se aproximando em oração, quem está se aproximando com o coração certo de que a sua oração, ela não é um conjunto de palavras jogadas ao vento ou jogadas para as pessoas, mas que a sua oração é realmente recebida no altar do Senhor, é aquele e aquela que tem uma compreensão muito certa de que é filho, de que é filha de Deus. Uma compreensão muito certa de que nós somos filhos e filhas de Deus. E isso fica muito claro durante toda a história do povo de Israel e durante aquilo que, principalmente o Evangelho de João, fala sobre Jesus e fala sobre a possibilidade que Jesus nos abre de relacionamento com o Pai. Se nós percebermos aqui, a oração começa com duas circunstâncias conflituosas e distantes. Pai Nosso, um relacionamento íntimo de seres humanos caídos, de seres carnais com um ser espiritual, uma relação íntima de alguém que trata como pai aquele que está nos céus, um reconhecimento de que é nos céus que realmente a nossa identidade está, a identidade da nossa vida está nos céus, é totalmente diferente da gente. O Pai é nosso, sim. O Pai é o nosso melhor amigo, o nosso referencial, é o nosso maior relacionamento. Mas Jesus está identificando que Ele não é daqui da terra, Ele é dos céus. Ele fala isso em outro momento, olha só, quando Ele está diante de Pilatos, e Pilatos questiona se Ele é o rei dos judeus, Jesus diz, olha só, o meu reino não é desse mundo. A resposta que eu tenho para você é que meu reino não é desse mundo. Você está afirmando que eu sou o rei dos judeus, mas o meu reino não é desse mundo. Pai nosso que estás nos céus, o nosso Pai está nos céus, está diferenciado, está em outro, a expressão outro patamar ficou mal posicionada, né? Eu quase falei aqui, mas não é isso que eu queria falar. Está em outro nível, está em outro lugar. O nosso Pai não é um Pai como nós, Ele é o Pai dos céus, mas é o nosso Pai. E onde nós podemos encontrar a certeza de que Ele é o nosso Pai? Muitas vezes não tivemos bons pais terrenos, temos dificuldade com a figura da paternidade, temos dificuldade de encontrar o que é um bom pai. Temos dificuldade de entender o que é um bom pai, quem é um bom pai, como Deus é nosso pai. E eu digo que talvez a paternidade de Deus seja um grande dilema da igreja hoje. Foi um grande dilema para a nação de Israel. Em Deuteronômio capítulo 32, Deus diz para a nação de Israel, olha só, vocês esqueceram do Deus que gerou vocês como povo. Vocês se perderam porque vocês não se identificam mais como filhos de Deus. E é interessante que quando nós lemos o profeta Isaías diz, olha só, Abraão não é o nosso pai, nós somos filhos do Senhor dos Exércitos. Sim, a promessa foi dada para Abraão, a promessa foi dada para um homem, a promessa foi dada para Abraão, mas nós não somos filiação dele, nós somos gerados em Deus. A igreja é gerada em Deus. A igreja é o corpo dos filhos de Deus, das filhas de Deus, daqueles que são gerados novamente, e essa é a realidade em Jesus Cristo, essa é a sua realidade espiritual. Eu queria lembrar essa identificação, e eu vou fazer as aplicações a respeito dessa identificação, do que a partir dessa identificação como filhos e filhas de Deus, eu posso excluir ou eu posso acrescentar à minha vida.
Então a nossa identificação é que somos filhos e filhas de Deus. Por que isso? Porque Jesus diz lá, olha só, eu vim para os meus, mas os meus não receberam. João, na verdade, está narrando isso sobre Jesus. E João narra, mas aos que creram, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. O grande poder que existe em crermos em Cristo é que agora nós somos chamados filhos de Deus, filhas de Deus. A diferenciação da sua vida é que você hoje é chamado filho e filha de Deus. Qual é o destaque da igreja? Qual é a diferença desse corpo? Qual é a diferença da minha vida? É que eu fiz algo? Não, é que eu fui chamado filho de Deus. E aí João acrescenta, não nascidos do homem, não nascidos da carne ou do sangue, mas nascidos de Deus, gerados em Deus. Você foi gerada em Deus. E é por isso que Paulo, lá no capítulo 8 de Romanos, depois de falar de toda a crise que é a vida espiritual, de toda a dificuldade que nós temos de não fazer o mal que não queremos, de toda a dificuldade que temos de fazer o bem que queríamos, Paulo vai dizer, olha só, mas o Espírito de Deus testifica ao vosso coração que vocês são filhos de Deus. Existe uma preocupação de Deus em testificar, em lembrar para você que você é filho e filha dele, que você é gerado e gerada nele. Aí você pode estar perguntando, beleza, mas o que isso muda na minha vida? O que isso traz de novidade na minha vida? E aí eu quero te apontar o seguinte, o Sermão do Monte é um discurso completo. O Sermão do Monte ele foi particionado em séculos muito mais próximos. A divisão de capítulos e versículos, ela é muito recente. É um discurso contínuo, é uma ideia toda. Geralmente, quando eu leio o Sermão do Monte, eu gosto de ler ele todo, para que eu entenda todo o discurso, para que eu entenda tudo o que Jesus está dizendo, sem particionar, sem tirar do contexto. E Jesus está mostrando algo que Paulo também reafirma em Romanos, que a lei tinha dois propósitos. A lei tinha um propósito de mostrar o pecado, de deixar claro o pecado, e o propósito de santificar o coração do homem. A partir da lei dada, Israel seria um novo povo gerado em Deus. Israel conseguiria entender a vontade de Deus e viver a vontade de Deus. Mas o que Paulo afirma em Romanos é que a lei foi incapaz de fazer isso. Porque um conjunto de regras não consegue santificar o coração do homem. O homem como ser carnal, o homem sem ser gerado em Deus, sem ter essa vida de Deus em si, sem ter a realidade do Espírito Santo em si, não consegue ter o seu coração transformado. Não consegue somente seguir um conjunto de regras. Isso fica claro para a gente. Por exemplo, às vezes nós temos uma dificuldade de entender que é proibido virar à direita. Nós temos uma dificuldade de respeitar o sinal do trânsito. Nós temos dificuldade de simplesmente seguir regras. O que Jesus está falando... Obrigado, Roberto. O que Jesus está falando, o que Jesus está reafirmando, o que o Evangelho proporciona para nós, é que essa dificuldade que tínhamos de seguir regras, de olhar para as regras como seres humanos apenas, entendê-las e praticá-las, ela foi quebrada porque, assim como o profeta Ezequiel nos lembra e mostra para a nação de Israel, aquilo que tinha sido escrito em tábuas de pedra, agora foi escrito no coração do homem. Isso é que significa ser gerado em Deus. Aquelas leis que eram apenas tábuas de pedra, aquelas leis que eram externas ao homem, hoje elas são internas, interiores, elas nascem em nós. E é por isso que quando você olha para o capítulo 5, e Jesus está reinterpretando, reaplicando a lei, Jesus diz, olha, vocês ouviram o que foi dito, não matarás. E aí, Jesus diz que a ideia não era só do não matarás, mas todo aquele que sentir raiva no seu coração, contra seu irmão já pecou no seu coração. E aí Jesus diz algo óbvio, para quem é gerado novamente. Olha, como você sabe que espiritualidade e vida prática estão unidas agora, por vocês serem filhos de Deus,
É óbvio que antes de irem ao altar apresentar qualquer coisa diante de Deus, você vai ao seu irmão. Porque isso que era só um conjunto de regras, isso que era só um conjunto de mandamentos, hoje é a realidade viva do seu coração. Você não consegue adorar a Deus se o seu irmão tem algo contra você. Está gerado dentro do seu coração um desejo de ser identificado com Deus, e no altar do Senhor não tem espaço para mágoa, não tem espaço para raiva, não tem espaço para adultério, não tem espaço para morte, tem espaço para vida, para perdão, para graça, para amor. E é por isso que quando eu entro no altar, quando eu vou ao altar do Senhor, eu lembro, poxa, ontem eu pequei contra meu irmão, eu vou ao meu irmão resolver isso, porque eu sei que no altar do Senhor não tem cabimento uma vida que é dissonante disso. Isso é ser gerado em Deus, filho de Deus, filha de Deus, é essa consciência interior, é esse impulso interior que eu vejo o meu irmão sofrer e eu não posso deixar ele apenas sofrendo como se ele não fizesse parte de mim. Ser identificado como filho e filha de Deus é essa disposição interior, é esse amor interior que eu tenho, não compelido, não constrangido, não obrigado, não forçado, de que eu participo do corpo de Cristo, de que eu entendo que o Evangelho é poderoso, e eu vou sim, porque faz parte de mim, faz parte da minha identidade participar. Não é apenas um constrangimento, uma obrigação, é por isso que eu falo, ninguém é obrigado a nada. Ah, mas eu sou obrigado. Não, ninguém é obrigado a nada, mas o meu coração se identifica, é a minha identidade. Eu sou o filho do Pai que é nosso. Eu me identifiquei com esse Pai que está nos céus, que é diferente de mim, e esse Pai que está nos céus hoje marcou o meu coração e transformou o meu coração. É por isso que eu tenho dito que nós não somos, e uma das coisas que ficou muito claro, principalmente quando Jesus fala sobre adultério, nós não somos definidos pelos nossos afetos. Nós não somos definidos pelos nossos afetos. Nós não somos definidos pelos nossos sentimentos. Vivemos numa sociedade sentimental, vivemos numa sociedade afetiva, em que você é aquilo que você sente, você é aquilo que te atrai. E o que Jesus diz muito claramente, olha só, ouviram o que foi dito, não adulterarás. Mas todo aquele que olhar para uma mulher com desejo, já adulterou no seu coração. Jesus não está falando de abuso, Jesus não está falando de crime, Jesus está falando do que acontece na sociedade, de que nós somos seres afetivos, somos seres que temos atrações, no caso sexual. Somos seres afetivos, somos seres que temos atrações, mas o que Jesus está falando é que aqueles que são gerados e nascidos neles, aqueles que são formados e feitos como filhos de Deus, não são definidos pela sua afetividade. E é por isso que não é desumano, não é ilógico aquilo que Jesus propõe como solução. Se o seu olho te faz pecar, arranca. Mas uma deficiência não tira as características humanas para quem é filho de Deus, não. Para quem reconhece a sua paternidade, a sua identidade, o que é desumano é o adultério. O que é desumano, o que é ilógico, o que é contraditório, é ser definido pela própria atração, é ser definida pela própria afetividade. Nós encontramos a nossa identidade no nosso Deus. Nós encontramos a nossa afetividade nesse Pai que está nos céus. Porque não é um conjunto de regras, não é um conjunto de métodos científicos, não é um conjunto de racionalizações humanas que consegue me fazer ser melhor para a sociedade, que consegue fazer eu ser um ser humano melhor. O que me torna um ser humano verdadeiro, como se havia sido criado por Deus, é eu me encontrar com Jesus e eu ser feito nele, e falar como Paulo, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Quais áreas da sua vida? Quais sentimentos
você permite que definam quem você é. Você continua reafirmando na sua personalidade. Você continua deixando definir a sua identificação, que são contrários à identidade do nosso Pai. Nossa imagem e semelhança com Deus havia sido quebrada no Éden. E João capítulo 1, verso 18 diz, olha só, ninguém nunca viu a Deus, mas o Filho unigênito o revelou. Ele é a imagem do próprio Deus. Como eu descubro se a minha vida não tem sido identificada, olhando e vivendo como Jesus, olhando para Jesus, conhecendo a Jesus, ouvindo o testemunho de Jesus no seu coração? Mas há uma segunda coisa que eu queria lembrar para a gente, que é essa filiação, que é essa certeza de que somos gerados em Deus e que podemos ser gerados em Deus, ela nos leva, é a certeza de que nós fazemos parte e que nós recebemos do poder salvífico de Jesus Cristo. Essa identificação filial, essa identidade que nos é colocada por Deus, ela nos faz participar da obra de Jesus Cristo. Uma das coisas que o profeta Isaías, nesse texto que citei, se não me engano é Isaías 29, Isaías 63, ele fala a mesma coisa, é que o povo de Israel, por ter se esquecido de quem era filho, o povo não conseguiu seguir as obras e os feitos do Senhor. A ausência de identidade com a paternidade de Deus, a ausência de entendimento de que eu sou definido por aquilo que Deus afirma sobre mim, eu não sou mais definido pelos pecados que eu cometi. Você pode ter sido mentiroso, mentirosa, adúltero, ladrão, assassino. Não sei quais são aí as marcas que a vida te fez. Você pode ter sido abandonado, abandonada, abusado, abusada. Você pode ter sofrido as piores e maiores violências da vida, mas não é isso que define você. Quando nós encontramos com o poder de Deus, nós somos refeitos e somos criaturas dele, feitos nele para a glória de Deus. Nós somos refeitos plenamente pela obra graciosa de Jesus. E é isso que Israel se perdeu. Israel virou produto do meio. Israel virou consequência da sua relação com as outras nações. E o profeta fala, olha só, vocês se perderam completamente, porque vocês deixaram de se identificar como filhos de Deus, gerados em Deus, e vocês perderam o rumo das obras. E aí o povo se divide, o povo briga por causa de política. Isso aconteceu em Israel depois da morte de Salomão. E aí a gente briga por causa de política, e aí a gente acha que está defendendo os temas mais caros do mundo, mas a gente não está falando de nada. A gente levanta uns temas como se os temas fossem extremamente relevantes, mas diante de Deus não são nada. Aquilo que Deus realmente quer fazer através da igreja não está na esfera política, não está, às vezes, nas discussões de regras e morais e práticas que nós gostamos de fazer, não está definido, às vezes, num estilo ou no outro de ser igreja, se eu pinto de preto, se eu não pinto de preto, mas está muito mais na identificação daquele que ora em secreto, sabendo de quem é filho. Está muito mais na contrição daquele que às vezes não gosta nem de se expor, mas lá no seu coração sabe que é filho, sabe que é filha, conhece o poder do seu pai, conhece a revelação do Evangelho, conhece intimamente o seu Deus, tem histórias e testemunhos com a presença de Deus, conhece a verdade e conhece a prática, conhece o discurso, mas conhece o testemunho interno do Espírito Santo de Deus. Nós somos filhos de Deus, gerados e identificados nele, para participarmos da sua obra salvífica. É por isso que Jesus fala, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Vocês não estão andando somente como homens simples galileus, vocês estão andando com a minha autoridade. Vocês não são somente um povo e uma religião que lá no primeiro século foi proibida, foi perseguida.
Vocês não são só um povo que se reúne e depois foi excluído das sinagogas. Vocês são um povo que carrega a minha autoridade. E veja, hoje nós queremos uma autoridade terrena, brigamos por uma autoridade terrena, porque nos esquecemos da autoridade espiritual. Nós brigamos por autoridade política, nós brigamos por autoridades temporais, mas não vejo ninguém se digladiando por mais tempo na presença de Deus, por mais vigília de oração, por mais tempo orando e lendo a palavra. Não vi ninguém brigar. Eu quero muito orar mais, porque eu quero mais do poder de Deus. Eu estou revoltado comigo, eu estou absolutamente entristecido, porque o meu povo não está orando. Não, a gente estava discutindo e brigando porque votou em A ou B. Falta de identificação com a paternidade de Deus. Falta de identificação de que a nossa autoridade não é daqui. Falta de identificação de que o reino de Cristo não é desse mundo. E o reino vem para nós, porque ele não é desse mundo, ele é dos céus. Mas ele vem, é possível que ele venha. E por fim, nós vivemos essa identificação, somos identificados, somos moldados, e é por isso que o próprio profeta Isaías diz: olha só, tu és o olheiro e nós somos o barro. Nós somos identificados, a nossa identidade é toda moldada pelo Senhor. O nosso molde, a nossa forma de ser, ela é moldada pelas mãos do olheiro. Nós somos moldados pelo olheiro, para podermos participar da sua obra salvadora, salvífica e graciosa no mundo, para não dominar terrenamente, não dominar territorialmente, mas mostrar a dominação, a realidade do reino. Essa era a mensagem de Jesus: o reino já veio. Arrependei-vos, porque o reino de Deus vos é chegado. Existe uma autoridade que é revelada pela igreja, de que há autoridade no nome de Jesus, e isso está sobre a minha e sobre a sua vida, porque somos filhos do Pai Nosso. E por fim, nós fazemos tudo isso, nós nos identificamos e nos moldamos nele, nós participamos da sua obra salvífica, porque queremos, como Jesus, glorificar o nome de Deus. Esse é o grande objetivo da nossa vida. Jesus diz: olha, Pai, eu glorifiquei o teu nome completando a obra que me deste a fazer. A obra que Jesus veio fazer, ele diz lá no capítulo 17 de João, se depois você quiser ler, é mostrar a vida eterna, e a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, é que outros filhos sejam gerados em Ti, é que outras pessoas conheçam a possibilidade de serem identificadas em Ti. Eu não me identifico com Deus para falar que eu sou mais espiritual que alguém, eu não participo da obra salvadora para tentar mostrar que eu tenho mais poder que alguém. Eu faço isso tudo porque eu sou um filho que quero mostrar quem é o meu Pai. Eu quero render graças e glórias ao nome do meu Pai. Eu quero que o meu Pai seja conhecido e que meu Pai seja moldado nas pessoas. Esse é o desejo do coração de quem está contrito no seu quarto falando: Pai nosso que está no céu, santificado seja o seu nome. O desejo interior, vou dar um spoiler aqui das outras mensagens, que o pão nosso esteja na mesa, que as nossas dívidas sejam perdoadas, ela está baseada nessa ideia de que eu desejo com a minha vida de que o nome de Deus seja separado. Eu desejo mostrar com a minha vida de que o nome de Deus seja diferenciado. E eu quero te falar uma coisa. Às vezes a gente olha para a nossa vida e fala: poxa, para que isso aconteça, algumas coisas precisam ser diferentes. Algumas realidades da minha vida precisam mudar. Eu preciso ter ali alguma experiência em que o meu contexto não favorece, em que minha família não favorece, a minha igreja não favorece, esse pastor que está falando não favorece, está tudo contra. Tudo bem, minha irmã, meu irmão. Mas eu, nessa semana, estava orando, diante de algumas coisas que a gente tem vivido, e eu estava lendo o livro de Daniel,
E um texto, no capítulo 3 de Daniel, que nunca me chamou a atenção, me chamou muita atenção. Sadraque, Mesaque e Abdinego são jogados na fornalha. Você pode lembrar que Daniel não estava na fornalha. De vez em quando eu coloco Daniel na fornalha, mas ele não estava lá. O pastor Novaes falou de Daniel na árvore de Zaqueu. Eu boto Daniel na fornalha, bota Moisés no Sermão do Monte, fala um monte de coisa. Mas Sadraque, Mesaque e Abdinego estão lá na fornalha. Eles veem lá que não são somente 3, são 4, e eles saem da fornalha. E o que chama atenção? O que chama a atenção dos sátrapas e do rei não é que o Deus deles havia impedido eles de serem jogados no fogo. A frase que aqueles homens, aqueles administradores falam é: o fogo não teve poder sobre eles. Isso eu queria te lembrar, irmão. Talvez isso faça mais sentido do que tudo que eu estou falando. Talvez você esteja em contextos, talvez você esteja em histórias, em momentos em que parece que Deus não apaga o fogo, em que parece que as circunstâncias não mudam, o contexto não muda, a realidade não muda. Mas o que eu queria te lembrar nessa manhã, e que Deus incomoda meu coração, não ia falar isso não, mas que Deus incomoda meu coração para falar para você, é que o fogo não tem poder contra você. As circunstâncias e os contextos não têm poder contra você. O seu Deus está contigo, onde quer que fores. E é por isso que o profeta Isaías havia falado: olha, se vocês passarem pelas águas, elas não te inundarão. Se vocês passarem pelo fogo, ele não te queimarás, porque o seu Deus está contigo. Jesus, Paulo, quando narra lá em Filipenses capítulo 2, a kenosis, o esvaziamento de Jesus, Paulo mostra um homem humilhado. Ele faz ali um paralelo com Isaías 53 e mostra um homem completamente humilhado. O contexto de Jesus não era bom, era o Nazareno, era um homem de dores, não era um homem atrativo. Isaías faz questão de narrar isso. Nele não havia beleza alguma que nos atraísse. Não era um homem atrativo, bonito. Esse louro de olhos azuis aí é Hollywood. Um homem de dores. O contexto não era bom. Mas Paulo termina esse texto demonstrando a sua descida, falando: mas Deus lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra. Porque não é a natureza humana de Jesus que glorificou ao Pai apenas. Foi a realidade dele falar: Pai, glorifica o teu nome. A identificação de Jesus como Filho de Deus, apesar do seu contexto de pobreza, apesar da sua realidade de dores, apesar da sua realidade política e social, apesar de não ter sido reconhecido pelos seus, apesar de ter sido abandonado pelos seus amigos, é esse homem que glorifica a Deus. Veja, para encerrar, o testemunho da igreja é o seguinte: Atos capítulo 12, se não me engano, Herodes é reconhecido pelo povo romano ali, greco-romano, como a voz de Deus. Esse texto às vezes passa despercebido. E o povo falava para Herodes como se Herodes tivesse a voz de Deus. E o texto de Lucas, totalmente fora de contexto, narra o seguinte: e Deus puniu Herodes, e Herodes morreu por causa disso. E logo no capítulo 13, começa a narrativa da igreja de Antioquia, em que haviam ali profetas e mestres, eles estavam reunidos em oração, e o Espírito Santo veio sobre aqueles homens e falou: separa-me Barnabé e Saulo para uma obra especial que eu tenho para eles. E ali começam as primeiras viagens missionárias de Paulo. Porque a grande realidade que Lucas quer mostrar é que, olha só, essa voz que parece ser a voz de Deus, essa voz eloquente do Império Romano, essa voz do imperador que é reconhecida por todo mundo, esse discurso bonito, esse poderio que é a ferro e fogo, ele acaba pelo sopro, ele acaba pela minha determinação. Mas essa minha voz que é ouvida por aquele que ora,
esse entendimento espiritual desse povo simples reunido em Antioquia. Não era nem em Jerusalém, é em Antioquia. Esse Saulo que antes era perseguidor e foi excluído pela igreja de Jerusalém, renegado pela igreja de Jerusalém, escondido da igreja de Jerusalém. Esse Barnabé e esse Saulo, que ouviram a voz do Espírito Santo, vão espalhar o evangelho de Jesus, vão espalhar a voz de Deus, vão glorificar o nome de Deus por todo o Império Romano. Porque o mundo pode reconhecer as vozes como vozes de Deus. Existe um autor que diz: me dê 2 homens cheios do Espírito Santo e eu posso abalar o mundo. Mas eu queria lembrar para você, meu amado irmão, minha amada irmã, que tem o seu coração contrito, que é esse que ora em secreto, certo de que seu pai ouve em secreto, de que essas vozes vão ser silenciadas ao longo da história do mundo. Esses atores sociais vão ser silenciados. Essas disputas culturais vão ser silenciadas e trocadas. Mas a sua voz pregando para o seu filho, a sua voz pregando para o seu vizinho, nunca mais é silenciada. Vira um eco eterno de quem é gerado em Deus através da sua vida. A voz da igreja, a voz daquilo que a igreja fala, pode ser tratado hoje como escárnio, como algo secundário, como algo que pode ser desprezível. Porque é assim que as comunidades humanas reconhecem, por vezes, o nosso Deus. Mas eu queria lembrar que o que nós temos para falar ecoa para a eternidade. Que o que nós temos para falar é uma voz que não pode ser silenciada. Que o que nós temos a fazer é algo que é eterno. Irmãos, o convite do nosso Deus para esse tempo é que nós sejamos movidos por essa certeza de que o nosso Pai que nos vê em secreto conhece o nosso coração, nos conhece, reconhece, nos molda como seus filhos, nos faz participar da sua obra salvadora e glorifica o seu nome, mesmo com pessoas imperfeitas e limitadas como nós. De que há uma manifestação, há um poder de Deus compartilhado com você. Irmãos, não é comigo, não é com o pastor Novaes, é com você. É com você. É com você, é com você, é com você, é com você. Você é cheio do Espírito Santo, você é cheio do Espírito Santo, você é cheio do Espírito Santo, você é cheio do Espírito Santo. Somos cheios do Espírito Santo e vamos glorificar o nome do nosso Pai que está nos céus. Nós vamos evangelizar, vamos pregar o Evangelho, vamos levar a graça de Deus, vamos ver as nossas famílias sendo transformadas, vamos nos identificar, vamos nos perdoar, vamos nos amar, vamos encher a terra da glória de Deus, porque foi para isso que nós fomos criados nele. Você é gerado nele, você é gerada nele, para a glória do nosso Deus. Permito orar por você. Pai amado, obrigado pela tua graça que é derramada em nós, que nos transforma, que faz pessoas limitadas, como eu e como meus irmãos, darem glória ao teu poderoso nome. Talvez alguns de nós nessa manhã estivéssemos um pouco dispersos, submergidos numa cultura humana, numa política humana, num discurso humano, nos esquecendo que fomos gerados em Ti. Nos dá essa certeza, Senhor. Escreve, Senhor, os Teus mandamentos em nós. Nos dá prazer na Tua lei. Nos ajuda a meditar nela de dia e de noite. Para que sejamos como a árvore plantada à beira dos rios. Que a gente dê fruto na estação certa. Que os nossos galhos, os nossos ramos sirvam de abrigo para aqueles que hoje estão sofrendo, para aqueles que hoje recebem as ameaças da vida.
para aqueles que hoje são vítimas da injustiça, dos abusos violentos. Nos ajuda, Deus, com o Teu poder a proclamar o ano aceitável do Senhor. Que cada um de nós, nessa manhã, possa refletir nessa realidade de que realmente precisamos, Senhor, viver como Seus filhos amados, aceitar esse testemunho interno do Teu Espírito, que nesse momento está lembrando que somos Teus filhos e Suas filhas, está reavivando no coração os desejos que antes estavam mortos, está colocando novamente como possibilidade essa vida para a Tua glória, essa nova identificação, essa nova adaptação e esse molde que o Senhor faz no nosso coração com o Teu. Essa é a minha oração nessa manhã, Pai. Dá-nos um coração como o Teu. Assim, Deus, eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ficar de pé, nós vamos cantar, vamos agradecer ao nosso Deus e por fim vamos orar juntos.